Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir em Lucas, no capítulo 7. Irmãos, nós vamos falar sobre vanglória. O que é vangloriar-se? É o ato de gloriar-se. O que é isso, irmãos? É a pessoa ter motivos para gloriar-se. No Evangelho, irmãos, não é como na nossa vida. Porque na nossa vida, eu não acho problema nenhum uma pessoa se dedicar bastante, estudar, para fazer seja o que for. E a pessoa ter orgulho daquilo. Falar, olha, eu batalhei, eu estudei, eu me esforcei bastante. E tá aqui, ó, eu fiz. Estou muito feliz, olha o que eu fiz aqui. E apresentar o produto do seu esforço, do seu trabalho. E receber aplausos por aquilo. Claro que sabendo fazer, né? Porque dependendo de como for feito, fica feio, né? A gente vê muitas vezes algumas pessoas exagerando nessa vanglória, né? Algumas pessoas, artistas, esportistas, enfim, pessoas que estão em evidência na sociedade, né? De alguma maneira. Então elas insistem em querer tocar trombeta, levantar ali uma placa para que todo mundo veja o seu feito, né? Então, irmãos, o Evangelho não é assim. No Evangelho, quem fez tudo foi Jesus. A salvação depende de Jesus. E ele já consumou a obra. O Senhor Jesus já morreu naquela cruz, santo e irrepreensível. O Senhor Jesus foi morto sem ter pecado. O Senhor Jesus foi acusado. O Senhor Jesus foi entregue pelo sumo sacerdote para ser morto injustamente, porque ele não pecou. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo trouxe a verdade, ele conversava com os judeus, ele apareceu, ele surgiu no ventre de uma mulher judia, através do Espírito Santo, ele cresceu no meio dos judeus e ele disse para os judeus, se vocês permanecerem no que eu ensino, e o que eu ensino é a palavra do Pai que me enviou, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso torna muito claro que o povo judeu não conhecia a verdade. Tendo eles um Deus, tendo eles uma lei, tendo eles o Velho Testamento todinho, as leis, estatutos, ordenanças, as cartas dos profetas, né, os livros dos profetas, as profecias, precisou Jesus Cristo vir e apontar para eles a verdade e dizer, olha, esse aqui é o Deus verdadeiro, o Pai que eu vim revelar para vocês. Querem conhecer o Pai? Me conheçam a mim primeiro. Então o Senhor Jesus é aquele que recebe toda a glória. A salvação veio dele, a obra é dele. E ele disse que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faria lembrar do que ele ensinou. Então, quando nós andamos na linha, quando nós caminhamos na verdade, quando nós, ao invés de andarmos pelo pecado, nós andamos pelo caminho da justiça, foi porque Jesus andou pelo caminho da justiça. Foi porque o Espírito Santo que ele enviou nos fez lembrar do que ele ensinou. Glória a Jesus. Então, toda a glória, toda a honra é de Jesus. Não quer dizer que eu não vá me esforçar. Porque a palavra também diz em Lucas 16, não é isso? A lei e os profetas duraram até João. Desde então, a partir de então, é pregado o reino dos céus. E todo homem emprega força para entrar nele. Em outro texto, se faz violência, né, ao reino dos céus. A partir de João, se faz violência. Então, a igreja, aqueles que creem em Jesus, sofrem combates, lutas, aflições para permanecer. Então o cristão, ele sim emprega força, mas toda a força que ele emprega é Jesus que dá, é o Espírito Santo que fornece. É um dom, é algo espetacular que vem de Deus. Então, irmãos, nós temos que sim ter dentro de nós as lembranças das palavras de Jesus, que entregou nas nossas mãos o seu nome. Eu sempre gosto de usar essa passagem, a gente não vai ler, mas em Mateus 10, por exemplo, o Senhor Jesus manda os seus discípulos pregar de 2 em 2. Aquilo, se os irmãos perceberem, é de uma forma prática, é a missão do cristão, da igreja nos dias de hoje. Então, naquele momento, ainda Cristo não tinha morrido e ressuscitado. Naquele momento, ainda era o momento de pregar a salvação, de anunciar o reino dos céus. Eles ainda anunciavam o arrependimento. Mas quando o Senhor Jesus manda aqueles 12, ele diz, olha, eu estou dando autoridade para vocês expulsar demônios, para vocês curarem enfermos, dar vistas aos cegos, vai. Estou dando autoridade para vocês, vai. E eles foram. Quando eles voltaram, eles ficaram maravilhados. Senhor, nós vimos, nós
com autoridade expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas no seu nome. Então, aquilo tudo aconteceu como uma lição, e nos dias de hoje é assim que funciona. Nós recebemos também essa autoridade. Então, ao mesmo tempo que você e eu, que somos igreja, nós temos as chaves do reino dos céus, porque nós temos, o Senhor Jesus nos deu a chave do reino dos céus. O Senhor Jesus nos ensina pela sua palavra, né? Inspirou o apóstolo Paulo a dizer que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador dos Estados Unidos que está aqui no Brasil, ele representa os Estados Unidos aqui no Brasil. Então, se eu for numa embaixada dos Estados Unidos, é como se eu estivesse falando com os Estados Unidos. O embaixador lá, ele está levando o nome daquela nação, ele está representando aquela nação. E quando o Senhor Jesus diz que nós somos representantes dele na terra, isso é muito forte. Então, ao mesmo tempo, irmãos, que nós não nos vangloriamos, nós temos autoridade no nome de Jesus. Então, nós temos que ter confiança para usar o nome de Jesus, para mandar embora a enfermidade, para orar, para interceder no nome de Jesus. Mas, quando a coisa acontece, quando a obra acontece, irmãos, a nossa carne quer tomar o lugar de Jesus. Quando você vence uma luta, quando você, de alguma maneira, cresce espiritualmente, a sua carne, que luta contra o espírito, como diz a palavra, ela quer abraçar a vanglória. Ela quer tomar posse e dizer, fui eu, olha o que eu fiz. E é claro que você não vai dizer assim, né? Normalmente o que as pessoas falam? Olha só como que foi que Deus fez. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso. Então uma pessoa, sem ela perceber, ela está querendo dizer que ela é usada por Deus, que ela tem isso, que ela tem aquilo. Então a vanglória dentro da igreja, infelizmente, e nós já viemos de muitas denominações, tem muitos irmãos aqui que vieram de diversas denominações, acontece muito isso. As pessoas se vangloriam, as pessoas têm cargos, têm posições na igreja. E não quer dizer que aquela posição não é algo importante, não é isso. Mas qual que é a intenção, muitas vezes, da pessoa? É ficar em evidência. E Jesus tem que ficar em evidência. Né? Jesus Cristo fica em evidência. Então, nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado. A palavra nos fala também, eu nem comecei a ler, né? Eu comecei a falar aqui e vou falar mais um pouco. A palavra nos fala que a obra de Jesus Cristo foi tão grandiosa que quando o Senhor Jesus venceu a morte, o diabo habitava no céu. Nós falamos isso esses dias. Então havia no céu a habitação daquele que um dia foi estabelecido por Deus. Então ele foi colocado lá para fazer a obra. Na parábola dos lavradores maus, né, que é uma figura ali, uma parábola, fala que o Senhor construiu todo o ambiente e entregou aos lavradores. Arrendou a terra aos lavradores. Então quando você arrenda uma terra, o que você faz? A terra é sua, mas você entrega, dá a posse, dá autorização para alguém produzir nela. Mas o produto dessa produção, ele é dividido, não é isso? Isso eu estou falando do quê? Estou falando de um arrendamento de terra, se a gente falar em agricultura, né? Pecuária, sei lá. Mas dá a entender que o Pai construiu todo um ambiente e deu autoridade para os anjos trabalharem ali, darem fruto. E no final dessa parábola, esses anjos eles perseguiram e mataram os trabalhadores que foram lá receber o fruto. E no fim, mataram o filho desse dono dessas terras, né? E aí ele faz a pergunta no fim: o que fará o Senhor dessa vinha? Fará justiça contra esses lavradores, né? E entregará a vinha a outros que produzam o fruto. Então hoje nós, irmãos, nós estamos com a função de honrar o nosso Senhor, que entregou nas nossas mãos aquilo que estava nas mãos de outro, que estava no céu, que deveria ter cuidado da criação de Deus, que deveria ter cuidado daquilo que foi entregue nas suas mãos. Eles foram lançados na terra. A palavra diz que Jesus colocou em ordem o céu, colocou em ordem a terra. Então, quando ele é lançado na terra, nós estamos aqui agora com essa missão de conduzir, de levar a palavra de Jesus que dá vida, a palavra de Jesus que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas a palavra também nos diz, nós também vemos lá no Velho Testamento, que o homem, ele recebeu na sua carne exatamente aquilo que estava também no coração dos anjos, né? Então o homem, ele tem o conhecimento do bem e do mal. Então, esse desejo de tomar o lugar de Jesus, de tomar o lugar de Deus, é muito grande dentro do homem. Então se nós não prestarmos atenção, irmão, nós somos vaidosos. A nossa carne é cheia de vaidade, a gente quer aparecer.
A gente quer aplauso, a gente quer like. Isso está na carne do homem. Uns têm mais isso do que outros, mas todos têm, é vaidade. Então, irmãos, os irmãos vão ver um texto aqui, verso 36, é Lucas 7, verso 36. Os irmãos vão perceber, e os irmãos já devem ter percebido na vida de vocês, que é muito difícil levar o evangelho verdadeiro para uma pessoa. Porque a pessoa, ela não aceita que você ensine ela. Agora, se você for uma pessoa com um anel no dedo, de mestrado, um anel de formatura, se você estiver bem trajado, se você tiver posse, aí o que vai acontecer? Aí as pessoas vão dar valor na sua palavra. Vão dar valor naquilo que você ensina. Seja um ensino errado ou não. Então, você levando o evangelho, você chega com o evangelho, apresenta o evangelho para uma pessoa, a palavra da cruz, ela mede você. Se ela te conhece, pior ainda. Ela conhece seus defeitos, ela sabe onde você nasceu. Fizeram isso com Jesus. Peraí, esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Não foi esse aí que a gente viu crescer aqui na vila, não? Esse aí não, esse aí não pode ser o Messias. Esse aí não, nesse aí eu não aceito não. E a palavra diz que o Senhor Jesus não pôde fazer muitos sinais ali, por causa da incredulidade. Então o coração das pessoas se fecham, muitas vezes, por causa da sua aparência. Essa igreja aqui, simples, poucos irmãos, o pastor pobre, vamos dar um exemplo aqui, só um exemplo se a gente comparar com outras igrejas. Não tinha aqui uma banda, não tinha aqui uma bateria, não tinha aqui bons músicos. O irmão é um bom músico, irmão, do meu ponto de vista, viu? E eu estava observando ali, Jesus abençoe sua vida, irmão, poderosamente, cada vez mais. Estava muito feliz. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a palavra não entra. Esse caso aqui, vamos ler, irmãos, já falei demais, vamos ler e a palavra vai nos ensinar. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se. Então Jesus recebeu um convite de um fariseu. O que é um fariseu, irmãos? É um mestre da lei. É um homem que faz a lei acontecer. É um homem que é como se fosse um fiscal da lei. Esse fiscal da lei é um cachaceiro? É um ladrão? É um malvado? Segundo o judaísmo, não. Segundo o judaísmo, assim como Paulo era fariseu, ele se dizia irrepreensível. Mas ele disse, segundo a lei, fui fariseu. Segundo a lei, eu era irrepreensível. Mas quando eu encontrei com Jesus, tudo aquilo que para mim era ganho, que para mim era vantagem, era valioso, eu considerei como esterco. Que no bom português é bosta, merda, cocô. Algo que era extremamente valioso, porque ser um fariseu e ser considerado no judaísmo algo tão especial, o apóstolo Paulo, eu usei as palavras chulas aqui, mas é isso. É cocô de cavalo, cocô de vaca. É isso que ele considerou todo o conhecimento do judaísmo que ele tinha. Então os irmãos percebem, né, irmãos, que fariseu, esse homem aqui perante o judaísmo, ele era alguém especial. E ele falou, Senhor, vai na minha casa, eu te convido para um jantar. Então Jesus foi. E assentou-se à mesa, verso 37. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Em outras passagens, fica claro que esse vaso de alabastro com unguento tinha muito valor, né? E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com seus cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então, ele só pensou, ele não falou. O que ele pensou? Se ele fosse profeta, ele nunca ia aceitar essa mulher encostar nele, porque ela é pecadora. No judaísmo, dependendo do pecado, você não pode nem encostar na pessoa, porque você fica imundo. E essa mulher estava se desmanchando em cima de Jesus. Chorava, abraçava as pernas dele, beijava seus pés, as lágrimas dos seus olhos. E ele julgava Jesus. Ele olhava para Jesus e ele julgava, ó, esse daí não é profeta. Nem profeta ele é, porque se fosse, ele saberia quem é essa mulher. E aí, verso 40, respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E disse, dize-a, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Dize-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Olha só agora o que o Senhor Jesus vai dizer. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em sua casa. Está falando, entrei na sua casa, Simão. E não me deste água para os meus pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar. Ósculo é beijo, tá, irmãos? Ósculo significa beijo. Então você não me beijou quando eu cheguei aqui. Você não me deu água para lavar meus pés, mas ela lavou com lágrimas. Ela beija os meus pés. Você nem o ósculo me deu, que é um beijo no rosto. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Da mulher, né? Porque muito amou, mas aquele a quem pouco amou é perdoado pouco? A quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Vocês pensam que essa pergunta foi uma pergunta assim, que fantástico, olha, ele tem poder para perdoar pecados. Que coisa maravilhosa. Aqui é um questionamento. E nem quando o Senhor Jesus curou aquele homem paralítico, quando ele disse para o paralítico, filho, a tua fé te salvou, perdoados são seus pecados. Eles blasfema. Quem é você para perdoar pecado? E aí o Senhor Jesus fala o que para eles? O que é mais fácil? Eu dizer, perdoados são seus pecados? Ou levanta dessa cama e anda? O que é mais difícil para o Filho do Homem? Então aqui, da mesma forma, então eles não aceitavam Jesus. Esse homem recebeu Jesus na casa dele, mas diferente da forma como ele recebia as outras pessoas, lavando os seus pés, porque isso é um costume. Na época as pessoas não andavam de bota, andavam de sandália, os pés encardidos, andavam quilômetros. Chegava dentro da sua casa, imagina você todo encardido, como que você se sentiria mal dentro da casa de alguém? Todo sujo. Então, por favor, vem aqui, vou trazer aqui uma água para você lavar, se banhar, lavar seus pés. Receber a pessoa com um beijo, mostrando intimidade, recebendo a pessoa com carinho, porque era um costume dos judeus fazer isso. O Senhor Jesus não foi recebido assim. Então mostra que a vida, a salvação, o perdão veio até aquele homem. E ele fez pouco caso de tudo isso. Mas aquela mulher que era pecadora, que precisava de salvação, que se achava um nada, porque era pecadora, todo mundo sabia o pecado dela, claramente. Porque esse homem, o que ele disse? Essa mulher é pecadora. Todo mundo sabia o escândalo que essa mulher deve ter causado no pecado dela. Então, mas ela reconheceu que era pecadora. E ele? Ele batia no peito, ele era santo. Na cabeça religiosa dele, ele tinha motivos para julgar aquela mulher. Ele tinha motivos para julgar Jesus. E ele não recebeu a salvação. Mesmo a salvação estando dentro da casa dele. Então, os irmãos percebem que é claro que é um exemplo assim bem pitoresco, né? Essa história é uma história muito forte, né? Mas nas pequenas coisas, as pessoas se vangloriam. Muitas vezes, você tendo a vida eterna, a palavra da vida, o evangelho da salvação, você pode chegar a uma pessoa e falar, olha só, eu tenho algo espetacular para revelar para você. Você acha que é cristão. Você me disse que é cristão. Mas eu vou te mostrar uma coisa que você nunca viu. E aí você abrir o evangelho em alguns textos e mostrar para ele. Jesus revela o Pai. O Senhor Jesus é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Antes dele, todos quantos vieram eram o quê? Ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim. Aí você começa a mostrar. Jesus revelando o Pai, o Deus verdadeiro. Mas a pessoa, ela olha para você, ela não vai aceitar, muitas vezes não vai aceitar. E é assim que acontece. Por que as pessoas fazem isso? Porque ela te mede. Mas quem que prega isso? Mas da onde você veio? Ah, onde que é? Eu não conheço a sua igreja. Então, ela começa por causa, sem perceber, irmãos, mas isso é uma vanglória, por causa da vaidade. Ela se acha acima de você. Ou ela não vê essas coisas, às vezes ela nem tem religião, mas ela, por não conhecer Jesus, por não conhecer o evangelho, ela fala assim, mas um quebrado desse quer vir pregar para mim? Por quê? Porque na cabeça dele, alguém que é abençoado por Deus é alguém rico. Alguém abençoado por Deus é alguém que tem sabedoria segundo o mundo, que é muito inteligente, que tem formação, que tem isso, que tem aquilo. Então, muitas vezes, ela vai endurecer o coração.
Mas o problema todo, irmão, não está no mundo. Porque eu espero isso do mundo. Nós esperamos isso do mundo. O problema é quando nós cristãos não percebemos que estamos sendo vaidosos, arrogantes, soberbos, altivos, cheios de vanglória, né? Então, a palavra, essa palavra quer nos mostrar, irmãos, a nossa condição. Em Romanos 3, irmãos. O livro de Romanos, eu já falei isso muitas vezes e vou repetir. É uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. E claramente, nós observamos que essa igreja, ela tinha muitas... as pessoas que se converteram a Cristo dessa igreja vieram de muitas religiões. Então, ele fala, por exemplo, aos que conhecem a lei. Ele explica uma coisa, né? Vocês percebem, lendo a carta, que ele está falando com judeu, que ele está falando com romano, que no caso é pagão, né? Que eram politeístas, tinham muitos deuses, né? Eles adoravam muitos deuses. Você vê ele falando, com certeza, com gregos. Então, ali era um lugar que tinha povos de muitas nações. Então, imagina só, você chegar para alguém e você falar assim, olha, você não conhece Deus. Olha, tudo que você aprendeu, joga na lata do lixo. Eu vou ensinar para vocês agora a verdade. A salvação é pela fé. Tudo que você fez até hoje foi perda de tempo. Nada disso te trouxe salvação. Ainda que não seja perda de tempo, né? O apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio, né? Serviu de tutor. E eu digo isso também pela minha vida. Eu posso dar testemunho. Eu passei a minha vida inteira em uma religião e ali eu aprendi a ter temor de Deus. Ali eu aprendi, de certa forma, a ter fé em Deus. Quando eu saí dessa religião, eu não conhecia os irmãos. Eu fiquei um tempão, fiquei mais de um ano sem igreja. Lendo a Bíblia, orando e buscando. Eu sentia a falta de me reunir com irmãos para orar. Eu sentia falta, sentia desejo de dar glória a Jesus, dar glória a Deus. Porque eu fazia muito isso. Então, de alguma forma, eu vi muitas coisas, eu dei testemunho, né? Testemunhei muitas coisas. Eu tinha certeza da existência de Deus. Mas eu sabia que ali estava errado, do jeito que eu aprendi. Eu saí de lá. Não é? Então, de certa forma, você acaba tendo a prática de buscar a Deus. Então, é claro que não é perdido. Mas nós conhecemos, por exemplo, o pastor Silvio, ele dá testemunho. Ele fala, nunca fui crente de igreja nenhuma. Fui batizado, mas nunca pertencia a igreja nenhuma. Eu era praticamente um ateu nesse mundo. Acreditava em Deus, mas nunca queria ser crente. Ele mesmo disse, acho que no último culto, isso aqui. Mas, de repente, tive um encontro com a palavra. Ele abriu o coração, ele ouviu, ele creu. A palavra do evangelho tem poder para salvar, salvou ele. Converteu o coração dele. Então, chegar com 2 pés na porta, na maioria das vezes não vai dar certo, irmãos. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Então, o que ele fez no livro de Romanos? Ele veio, irmãos, com paciência. Ele veio explicando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Lá atrás, né, os homens se envolveram com outros homens, fizeram coisas torpes, horríveis, assim como as mulheres também se envolveram entre si e tal. Desceu fogo do céu, matou todo mundo. Os irmãos percebem o apóstolo Paulo levando o conhecimento da lei, dizendo, olha, eu também conheço a lei. Mas não é pela lei. A salvação é pela fé. Então os irmãos vão perceber, se os irmãos lerem com esse entendimento o livro de Romanos, que a intenção do apóstolo Paulo é tirar todo mundo do engano. Seja o judeu, seja o grego, seja o pagão. Tudo isso está errado. A salvação é por Jesus, é crendo em Jesus. Ouve a palavra de Jesus, creia na palavra de Jesus, você vai ser salvo. E você, judeu, não é melhor do que o romano, não é melhor do que o grego. Você não é diferente de ninguém. E é o que nós vamos ler aqui. Então, verso 1, irmãos. Romanos 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, aqui, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um carinho no judeu. Ele está agradando o judeu. Porque se ele começa a falar, ó, judeu e grego é tudo a mesma coisa. O que vai acontecer? Vai haver ali já endurecimento do coração. Não vai receber o que ele está ensinando. Então, ele vem, isso é uma estratégia, é sabedoria. Verso 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em suas palavras, e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador?
E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse é? Irmãos, texto difícil de entender. E ele vai chegar onde ele quer chegar. Verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira? De maneira nenhuma. Então ele fez um rodeio todo e chegou nesse ponto. O judeu é mais excelente? Nós somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto. O que é um sepulcro, irmão? É um túmulo, uma cova. Alguém já passou perto de um cachorro morto na rua? Vocês já sentiram a caatinga, a carniça? Vocês imaginam um morto, um humano, um caixão aberto, um fedor. Ele diz o quê? A sua garganta é um sepulcro aberto. Então é a figura de podridão. Está falando do ser humano. Está falando de tanto judeu como grego. As suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide. O que é peçonha de áspide? Veneno de cobra. Veneno de cobra. Está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E os seus caminhos, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tá vendo, irmãos? Então, esse é o raio-x do ser humano antes de conhecer Jesus. Não tem judeu, não tem grego, não tem santo nenhum, irmãos. Nenhum. Pega o melhorzinho lá do Velho Testamento. Escolhe um lá. Escolhe um. As pessoas falam de Davi. Preciso contar a história de Davi? As maldades de Davi? Preciso contar o que Moisés fez? O que Samuel fez? Então, as pessoas só olham para as vitórias. Só isso. Mas o fato é que a palavra diz que ninguém conheceu a Deus, senão por Jesus. E o Senhor Jesus disse, se você não conhecer a mim, você não vai conhecer o Pai. Não vai conhecer o Pai. O Senhor Jesus é o primeiro que entrou no céu. Antes de Jesus, ninguém entrou no céu. Muitos nunca ouviram isso, mas é uma realidade. Moisés não entrou no céu. Davi não entrou no céu. Quem que entrou primeiro no céu? Jesus. Jesus foi o primeiro que entrou no céu, que penetrou no céu. Ressuscitado, Jesus foi o único. Antes de ele entrar no céu, ele passou lá nas partes baixas da terra e pregou os espíritos em prisão. Aí lá estava todo mundo que morreu antes dele. Então, irmãos, foi Jesus que fez tudo. E o homem estava nessa condição quando encontrou com Jesus. Podre, malvado. E nós, irmãos, sem Jesus, até hoje, as pessoas estão sem Jesus, estão desse jeito. E a sua carne aí, bonitinha, cheirosinha, com um perfume da Avon, com o desodorante vencido essa hora, de repente, algum não conseguiu ir para casa ainda tomar banho, mas algum que está com a saúde boa, se vacilar, esse corpo seu aí vai negar Jesus. Vai batalhar contra a fé que Jesus está pondo no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. Para te levar para ser o que você era antes de conhecer Jesus. E nós, irmãos, muitas vezes caímos nesse erro de nos vangloriar. De pegar a glória de Jesus para nós. De querer, na obra de Jesus, aparecer para ter algum aplauso. Isso acontece muito. E não pode acontecer. Não pode acontecer. O Senhor Jesus mesmo disse, olha, vocês aí, ó, que oram de pé nas praças, para todo mundo ver que vocês estão orando. Vocês aí, vocês já receberam o prêmio de vocês, tá? Serviu de nada essa oração. Espiritualmente, não. Vocês querem aparecer. Ó, quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e você em oculto, porque é Deus que precisa ver que você ora, não é... Tem gente que faz um escândalo, né, na vizinhança. Acontece também. Então, os irmãos percebem, a palavra do Evangelho, irmãos, a palavra do Evangelho, ela nos mostra a levar a glória para Jesus. Porque ela é dele. Ele é o autor e consumador da fé. Foi o Senhor Jesus que fez tudo e é Ele que faz tudo até hoje. Nós somos, no máximo, obedientes. E ainda porque Ele nos deu obediência. E ainda porque Ele nos deu fé para ser obediente. Nós nos esforçamos com a força que Ele nos dá. Nós amamos com o amor que Ele nos amou. Então tudo isso vem de Jesus. Então continuando aqui, irmãos, verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável.
diante. Então a lei, ela fala para condenar, não é para salvar. É isso que está dizendo. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do... Então os irmãos percebem que ele rodeou e bateu na lei. Ele rodeou e disse, todo mundo é igual. Os irmãos percebem? Por que ele bateu na lei? Porque a lei é onde as pessoas conseguem se gloriar. Então o que o jovem rico disse? Senhor, eu tenho feito tudo isso aí eu fiz. Olha, desde a minha mocidade, eu sou cumpridor da lei. E o que as pessoas dizem hoje? Eu sou dizimista, eu sou levita, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Por quê? Muitas vezes não é para comunicar, mas é para se vangloriar. Então a palavra, irmãos, ela nos traz hoje essa... Irmãos, isso é muito bom. A palavra, irmãos, imagina só o pai chamando o filho, filho, senta aqui. Olha o que você fez. Não é assim. Então a palavra faz isso hoje conosco. Está nos ensinando com amor. A palavra é assim. Então, irmãos, infelizmente, nós seremos rejeitados. A palavra diz isso. Pelas pessoas que não vão aceitar a nossa pregação. Muitas vezes não vão aceitar o nosso testemunho, não vão aceitar a revelação que Deus nos deu do Evangelho. Porque vão nos olhar de cima para baixo e vão falar, esse daí não vai me ensinar de jeito nenhum. Essa daí, quem é ela para querer me ensinar? Infelizmente é assim. Mas Deus te deu sim a autoridade. Como está em Romanos 10, irmãos, não vai dar tempo. Acabei de ver aqui, ó, o horário já foi. Mas lá em Romanos 10, a palavra fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, alegres novas de boas coisas. O que significa isso? Quão formoso é o conhecimento, o entendimento, a sabedoria das pessoas que pregam o evangelho. É isso que a palavra quer dizer. E ele está dizendo do quê? No contexto do quê? De pregar. Porque na sequência depois ele vai dizer, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. A fé só vai acontecer na vida de alguém se você for lá e pregar. Se alguém que foi enviado por Deus ir lá e pregar. Que é o que o Senhor Jesus fez lá na missão dos apóstolos. Né? Ele os enviou. Vai e dê vista aos cegos. Vai e liberta os prisioneiros, os cativos. Vai e liberta aqueles que estão presos, que estão enfermos. Espiritualmente falando, o que é isso? Vai e tira a cegueira dos olhos das pessoas, a incredulidade. Vai e leva a vida eterna, porque elas estão presas na morte. Então, quão formosos são os pés daqueles. Mas esses pés, esse entendimento, ele vem de Jesus. Essa salvação que tira a cegueira, que expulsa demônios, ela vem é no nome de que elas saem. O mal sai em nome de Jesus. Então, quando nós usamos o poder de Jesus, nós saímos dali e falamos, Jesus é bom, Jesus é poderoso, olha o que o Senhor Jesus fez. É assim que tem que ser dentro do nosso coração, nós temos que ter esse entendimento. Porque senão, irmãos, a gente cai no mesmo pecado do diabo, vaidade, vanglória. E queremos muitas vezes ser, e vamos querer ser igual ele quis ser, adorado, se passou por Deus, enganou e engana hoje a muitas pessoas, né? Infelizmente. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos lá em Mateus 13 para a gente terminar, irmãos. O Senhor Jesus fez uma parábola e falou do lavrador, glória a Jesus, o semeador, né? Saiu a semear e ele conta a parábola do semeador. E haviam várias terras ali, à beira do caminho, junto do caminho, entre pedregais, entre espinhos e a boa terra. Ele encerra a parábola e diz o quê? Verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir? Por que quem tem ouvidos para ouvir que ouça? Porque todo mundo aqui tem ouvidos. Nossa irmã Neia não ouve, né? Ela tem problema de audição. Tem um problema. Mas se espera uma pergunta dessa, irmãos, todo mundo tem ouvido para ouvir. Mas qual que é a mensagem aqui? Nem todo mundo consegue entender isso. Essa mensagem aqui, ela é um mistério. Então, quem consegue ouvir esse mistério, quem é capaz de ouvir esse mistério, que ouça. E aí é que vem a pergunta dos discípulos, porque eles também não entenderam nada, né? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? E respondendo, disse-lhes, porque a vós, quem é vós nesse contexto aqui? Os discípulos de Jesus, os que têm comunhão com Jesus, os que andam com Jesus. Vocês que andam comigo, vocês que têm comunhão, intimidade comigo, é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque vocês têm ouvidos para ouvir, eles não têm ouvidos para ouvir. Então eu falo em mistério, e quem tem ouvido entende o mistério. Quem não tem ouvido não entende. É isso que ele está dizendo.
Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está ensoberbecido, está cheio de vanglória, está cheio de altivez. Então você não é capaz de ensinar, ele não quer te ouvir. Você não vai ensinar ele sabe o que é melhor para ele. Ele não quer aprender de você e pronto, acabou. Então, irmãos, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu... Tá vendo? Então, tudo isso vai acontecer para que eles sejam curados. Se eles não deixarem isso acontecer, eles não serão curados. Então, o coração duro faz com que a pessoa não receba a salvação. Verso 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não... E aí Jesus vai fazer o quê? Explicar parábolas para aqueles que ele tem comunhão. Então o Senhor Jesus, para aqueles que têm comunhão, ainda que você hoje não entenda alguma coisa da palavra, se você buscar, ele vai te ensinar. Mas aquele que não admite, que não conhece, ele nunca vai aprender. Ele nunca vai chegar em Jesus e vai dizer assim para o Senhor: Senhor, eu não entendo a sua palavra. Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui. Um dia na minha casa, eu ajoelhei na minha casa e disse: Senhor, isso está errado. Isso está errado. O Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode matar criança. O Senhor não pode matar bebê que mama no peito. Eu estou errado. O meu entendimento está errado. Me revela. Eu quero entender isso. Eu estava na outra religião. Estava em outra religião. Senhor, eu não consigo entender isso. Me ajuda, me ensina. Se eu estiver errado, me desperta. E naqueles dias, eu lendo, eu buscando, eu encontrei a palavra. Eu entendi a palavra. Não é Jesus que faz isso. Não é o Pai que faz isso. O Senhor Jesus disse: o diabo veio senão a matar, a roubar e a destruir. Quando eu olho os textos, alguém matando, roubando e destruindo lá no Velho Testamento, como que eu posso acreditar que esse é Deus? O Senhor Jesus me disse, mas eu não estava? Eu estava cego. Eu não me permitia ver. Agora eu estou vendo, porque eu admiti que eu não sabia. Eu não sei. Então é assim, irmãos. É assim que vai acontecer na vida das pessoas. Quem receber a palavra cheio de si, não vai receber, não vai enxergar, não vai ver. Pode até ver na hora, pode até achar interessante, mas vai colocar uma dúvida, vai procurar um mestre com anel no dedo. O mestre com anel no dedo vai olhar e falar assim: não, essa heresia eu já conheço. É assim, é assado, e vai convencer a pessoa que Deus mata, rouba e destrói. E a pessoa sai satisfeita. E fala pra você assim: ó, o que você me ensinou lá, ó, tá errado, viu? Eu pensei direitinho, ó, e não tá certo não. É assim que acontece, não é? Eu já vi muito acontecer. Então o Senhor Jesus, nesse momento, disse o quê para eles? Exatamente isso. Ó, eles não ouvem, eles não querem ouvir. Mas quem quer ouvir, quem busca, encontra. Vocês viram esse outro texto, né? Acho que é Mateus 7, não é isso? Quem bate, quem busca, encontra. Quem bate, abre-se, né? A porta. Então, irmãos, glória a Jesus. A palavra nos mostra, irmãos, que nós temos que sempre andar em simplicidade, irmãos, não em vaidade. Mas nunca deixem a autoridade do nome de Jesus. Levem essa autoridade. Foi o Senhor Jesus que colocou em você o nome dele. Então você vai operar obras em nome de Jesus. Vai, é em nome de Jesus. Quando as coisas acontecerem, a glória é toda dele. Toda. Aqui, os irmãos podem perceber, aqui é estranho isso. Você começa a evoluir. Eu comecei aqui quebrando as cordas de violão, né? Quando eu comecei a louvar, era uma dificuldade terrível, né? Os irmãos tudo tocando bonito. Aí vem o Denis, os irmãos dão a oportunidade pro Denis louvar. Aí o Denis vai e erra e confunde e deixa o louvor cair. Aí quando você começa a evoluir, o dia que você toca bonito, muitas vezes, o que o coração quer? Que algum irmão vem e bate nas suas costas. Ô, irmão, foi lindo hoje, viu? Foi uma bênção. E os irmãos não fazem isso. Os irmãos aprenderam aqui a não ficar dando glória um pro outro, né? Então é claro que de vez em quando você motiva um irmão ou outro. Fala assim: ô, irmão, você tá indo bem, você tá evoluindo, eu tô vendo, tal. Continua assim. Mas não é. Nunca que um irmão vai bater nas costas do outro e falar assim: irmão, você pregou tudo hoje, hein? Mas eu ouvi muito isso no passado. Em outras religiões é muito normal. Aquele irmão lá, ele quebra tudo. Aquele irmão lá, ó, a hora que ele vem, a igreja enche, que sai gente pra fora da igreja. De tanto que enche. E as pessoas se comunicam com o outro. Ó, hoje vai vir o pastor, vai vir o fulano, vai vir o ancião, vai vir fulano de tal. Aí ele prega tudo, ele tem profecia. E vem até ônibus alugado pro culto. Por quê?
Porque a pessoa está recebendo glória e as pessoas estão glorificando ele. E é normal isso nas igrejas, irmão. E não pode acontecer isso. Não pode. É Jesus que recebe glória. Se alguém tem o dom de pregar, se alguém tem o dom de ensinar, se alguém tem o dom de cantar, se alguém tem o dom de louvar, irmãos, a glória é de Jesus. Porque tudo nós fazemos através dele, é o poder dele manifesto em nós. E quando a gente começa a ser soberbo e vaidoso, irmãos, a gente perde o Espírito Santo. E começa a agir por conta própria. E aí começa a errar. E aí começa a cada vez se enfiar mais no buraco. Né? A queda é grande. Né? Então, na nossa vida, irmãos, e não é, essa palavra parece que é para alguém de ministério, às vezes, né? Mas é para todos nós, irmãos, porque o Senhor Jesus usa a todos nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. 9:10, passei um pouquinho, mas que Jesus abençoe os irmãos com poder e graça, que possamos meditar nessa palavra, irmãos, em nome de Jesus.